A máquina de guerra romana conquistou continentes. Suas legiões esmagaram impérios. Seu gládio sufocou rebelião após rebelião. No entanto, nas colinas rochosas da antiga Espanha, algo a parou a seco. Uma espada. Não romana, não padronizada e completamente inesperada. Ela cortava escudos e destruía a autoconfiança. Não era apenas brutal, era linda. E por mais que Roma tentasse, não conseguiram copiá-la. Esta é a história da falcata, a lâmina curva que aterrorizou legionários e desafiou o império. As legiões romanas tinham visto de tudo, gauleses, gregos, númidas, e haviam derrotado todos eles, com ordem, aço e o gládio. Mas a Espanha era diferente. O terreno em si era um pesadelo, nada de campos abertos, mas penhascos escarpados e passagens montanhosas estreitas. Era um terreno de emboscada, o campo de batalha perfeito para guerreiros que não lutavam de forma justa e nem se importavam com isso. Roma esperava marchar e assumir o controle como de costume. Trouxeram sua formação testudo, seus estandartes de águia e sua disciplina rigorosa. Mas nada disso ajudou quando os celtiberos surgiram das rochas. Estes não eram tribos montanhosas desorganizadas, eram combatentes endurecidos com décadas de experiência resistindo à invasão de Cartago e agora de Roma. E em suas mãos carregavam algo que mudou tudo, a falcata. À primeira vista, parecia estranha, uma espada de gume único que se curvava para frente como uma foice, mais curta que o gládio romano, mas mais pesada na ponta. Não perfurava como as espadas romanas, ela partia. E quando um escudo romano interceptava o fio de uma falcata, não era apenas empurrado, ele era fendido. Os primeiros encontros foram brutais. Legiões não foram massacradas pela superioridade numérica, mas por armas superiores nas mãos de guerreiros que sabiam como usá-las. Braços de escudo foram quebrados, peitorais amassados e a autoconfiança abalada. Roma estava acostumada a vencer, mas contra a falcata nem sabiam ao certo como lutar. Para entender por que a falcata era tão aterrorizante, é preciso entender como ela funcionava. Não era uma arma para o campo de batalha aberto como uma lança ou uma espada longa. Foi feita para o combate próximo, para a brutalidade do um contra um em espaços apertados. Sua forma fazia a maior parte do trabalho. A curvatura para a frente concentrava todo o peso perto da ponta, transformando-a em uma lâmina semelhante a um machado. Com um golpe descendente, ela podia partir capacetes, escudos e ossos em um único movimento. Mas não era apenas para golpear. O gume ficava na parte interna da curva, o que a tornava perfeita também para cortes deslizantes. E, se necessário, a ponta era forte o suficiente para estocadas. Era brutal, eficiente e cirurgicamente precisa. Legionários treinados para bloquear estocadas de gládio achavam sua defesa inútil. A falcata vinha de cima, de lado e de ângulos inesperados. Os escudos romanos, projetados para estocar e empurrar, não foram construídos para esse tipo de força. A madeira lascava, o umbo de metal dobrava, e o homem por trás dele ficava indefeso. Há registros, como os de Lívio, que descrevem como os soldados romanos temiam enfrentar guerreiros ibéricos, não apenas pelo seu estilo de luta, mas pelo que seguravam nas mãos. A falcata não era apenas uma espada, era uma mensagem. Atrás do seu escudo, vocês não estão seguros. Vocês não são mais fortes só porque são romanos. Esta é a nossa terra e vocês não pertencem aqui. Era uma guerra psicológica, afiada, forjada no fogo e empunhada com fúria. Roma tomou nota e eles tiveram medo. Docar por si pensar que os romanos, com todos os seus recursos, simplesmente copiariam a falcata e seguiriam em frente. Afinal, Roma era famosa por adotar as melhores partes das culturas de seus inimigos. Eles adotaram táticas gregas, navios cartagineses e armaduras persas. Mas com a falcata não conseguiram. Um dos motivos era a técnica artesanal. Os ferreiros ibéricos eram mestres. Alguns historiadores acreditam que usavam formas primitivas de aço damasco, dobrando diferentes tipos de ferro para criar uma lâmina que fosse ao mesmo tempo flexível e mortalmente afiada. As espadas romanas daquela época eram frequentemente feitas de ferro mais macio ou bronze, fortes o suficiente, mas não excepcionais. A falcata era excepcional. Forjar uma exigia tempo, cuidado e habilidade. Não se tratava apenas da forma, mas do equilíbrio.
A falcata tinha um centro de gravidade perfeito. Movia-se com seu portador como uma extensão do braço. As armas romanas eram padronizadas e fabricadas em massa para exércitos. Cada falcata, por outro lado, era única. E havia outra razão pela qual Roma não a adotou. Não se encaixava no modo romano de fazer guerra. As legiões romanas lutavam em formações cerradas, ombro a ombro, escudos fechados, empurrando as espadas para a frente em um ritmo mecânico. O gládio funcionava perfeitamente nesse sistema, curto, reto e projetado para estocadas e controle preciso. A falcata era uma arma para lutadores, destinada ao combate solto e agressivo, avançando das rochas, esquivando-se de lanças e golpeando rapidamente. Era perfeita para a guerra de guerrilha, não para os exercícios de treinamento no campo de batalha que Roma amava. Mesmo quando os comandantes romanos a admiravam, sabiam que ela não poderia substituir o gládio. No entanto, ela assombrava suas tropas. Cada vez que uma legião entrava nas colinas ibéricas, os veteranos alertavam os novos recrutas. Cuidado com a lâmina que se curva. E eles se referiam à falcata. Roma acabou conquistando a Espanha, mas levou quase 200 anos. Isso não se deveu a grandes exércitos, mas a combatentes como os lusitanos e celtiberos e a armas como a falcata. O líder mais temido de todos foi Viriato, um ex-pastor que se tornou general rebelde. Com táticas de bater e correr e a eficiência brutal da falcata, ele humilhou Roma por anos. Seus homens atacavam linhas de suprimento, emboscavam patrulhas e desapareciam nas colinas. Cada romano que morria pelo fio de uma falcata contribuía para sua lenda. Mesmo depois que Viriato foi assassinado por seus próprios aliados, subornados por Roma, a espada não desapareceu. Ela continuava aparecendo, às vezes em mãos romanas, capturada de inimigos mortos, um troféu raro e um lembrete. Os ferreiros romanos tentaram copiar o design, mas os resultados eram inconsistentes. Algumas lâminas dobravam, enquanto outras quebravam. As técnicas de forjamento permaneciam ocultas para eles. Em vez disso, Roma mudou seu foco. Construíram gládios melhores e aprimoraram seus próprios trabalhos em ferro, mas nunca recriaram totalmente a falcata, nem na forma, nem no espírito. E o medo permaneceu. Imagine um jovem legionário romano parado na névoa da manhã, com o escudo erguido, os suores correndo sob o capacete. Primeiro vem o farfalhar, depois o grito de guerra. E de repente, uma figura surge das rochas, de olhos selvagens, com uma espada curva brilhando ao sol. Ele ergue seu escudo, e ele se parte. Isso não é uma história, é o que realmente aconteceu, repetidas vezes. Doc Banco tem conquistado em português Chuando, Grafato e Funcato e Vietnã. Mesmo após a conquista romana, a falcata nunca desapareceu de verdade. Seu design sobreviveu em tradições locais. Ferreiros continuaram a fabricá-las em segredo, passadas de geração em geração. Vê-se o seu eco em armas posteriores por toda a Europa, especialmente na Península Ibérica. Espadas curtas curvas, lâminas tipo machado e até elementos de facões sussurram sobre a falcata. E o mito apenas cresceu. Na Espanha moderna, a falcata é um símbolo nacional, não apenas de rebelião, mas de maestria artesanal, resistência e orgulho. Historiadores debatem se ela era realmente incopiável. Talvez Roma pudesse ter produzido uma versão em massa se realmente tivesse tentado. Talvez tenham decidido contra, porque não se ajustava às suas táticas. Mas uma coisa é certa: nenhum soldado romano esqueceu a primeira vez que viu uma sendo empunhada. Viram escudos quebrando como potes de barro. Viram seus camaradas caírem com um único golpe. Viram uma espada que não lutava de forma justa, mas lutava bem. A falcata era uma arma de emboscadas, do terreno e do desafio. Não foi feita para impérios mundiais, foi feita para deter impérios mundiais. E por um tempo, ela conseguiu. Roma acabou construindo estradas, cidades e fortalezas por toda a Espanha, mas teve que conquistar cada palmo com sangue, tempo e medo. Pois mesmo o império mais poderoso pode ser humilhado por uma única lâmina, perfeitamente fabricada e perfeitamente empunhada. O Império Romano escreveu a história com pedra, lei e aço. Mas todo o império tem seus pontos cegos, lugares onde sua força não funciona e sua ordem desmorona. Para Roma, esse lugar era a Espanha. E essa fraqueza não era uma nação ou um exército, era uma espada. A falcata não era apenas uma arma, era uma rebelião de ferro, uma curva que quebrava linhas retas,
uma ferramenta que não foi criada para seguir regras, mas para esmagá-las, e foi o que ela fez. Roma nunca a copiou, não porque não pudessem, mas porque no fundo a temiam. Pois nas mãos certas, a falcata não apenas matava, ela desafiava. Se esta história sobre a lâmina que abalou um império mudou sua visão sobre as armas da história, por favor, inscreva-se e curta o canal. Trazemos à tona a história que tentaram enterrar. Plantem as sementes do futuro. O próximo tesouro do passado será revelado em breve.